Glorificado é o nome do nosso Deus. Irmãos, a partir do momento que nós colocamos os pés na casa do Senhor, né? Nós temos que estar disposto a ouvir, aprender e colocar em prática na nossa vida. Eu vou estar deixando uma palavra em João 4, o versos 34. Diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Amém? Irmãos, essa passagem aqui é da mulher samaritana, né? Que o Senhor Jesus, ele passa ali por Samaria, e ali o Senhor nosso Deus já tinha um propósito para a vida daquela mulher. Então ele fala com aquela mulher. Eles não se falavam, né, judeus e samaritanos, mas não porque o Senhor Jesus era inimigo, mas porque as pessoas, né, se faziam inimigo dos judeus, né, então eles não se falavam. Então Jesus, ele tem uma estratégia para falar com aquela mulher. O Senhor, ele chega até aquela mulher pedindo água, mas ele bem sabia que aquela mulher não tinha nada a oferecer para ele. Mas era ele que tinha algo para oferecer para aquela mulher. E quantas vezes a gente olha para as pessoas, se ela não tem nada a nos oferecer, nós podemos pensar diferente. Ela pode não ter nada a me oferecer, mas eu tenho algo a oferecer a ela. Eu tenho um Deus a qual eu posso apresentar para aquela mulher. Então, quando os seus discípulos voltam, que Jesus fica só, os seus discípulos estranham, né, de Jesus estar falando com aquela mulher. Então, eles trazem comida, alimento físico para o Senhor Jesus. E quando eles chegam com aquele alimento, o Senhor Jesus diz essa passagem que eu falei aqui para vocês, que está no verso 34. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, o Senhor Jesus, quando ele estava fazendo a obra, quando ele estava ensinando, quando ele estava pregando, era a alegria dele, era a satisfação que ele tinha. Então ele vê aquela pregação, aquela fala, aquela conversa com aquela mulher samaritana como um alimento para a vida dele. Muitas das vezes nós preocupamos com o alimento do corpo, mas nós não preocupamos tanto quanto com o alimento do nosso espírito. E todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus, todas as vezes que nós fazemos a obra, é um alimento para o nosso espírito. E é assim que o Senhor Jesus via. O Senhor Jesus sentia alegria em fazer a obra. Que nós, irmãos, venhamos sentir alegria em fazer a obra do Senhor. Que nós venhamos nos disponibilizar mais para fazer a obra. Que nós venhamos tirar mais tempo para fazer a obra. Que nós venhamos, irmãos, nos entregar mais para a obra de Deus. Porque tem pessoas lá fora que estão chorando. Tem pessoas lá fora que estão sofrendo, angustiadas, e não sabe como agir, não sabe, não tem uma solução para os seus problemas. E nós bem sabemos que a solução para os problemas das pessoas é o Senhor Jesus. Ele é a solução para todos os problemas. Então, irmãos, que nós venhamos estar sempre dispostos a levar essa palavra, que nós venhamos tirar parte da nossa vida. Jesus, ele doou toda a vida dele. Jesus, ele doou toda a vida dele. O Senhor Jesus, irmãos, ele doou toda a vida dele, não foi parte. E o Senhor nosso Deus, ele não pede de nós que nós venhamos doar toda, mas parte. E mesmo assim, muitas das vezes, nós estamos tão preocupados com as coisas dessa vida, na correria do nosso dia, que nós esquecemos, irmãos, que o principal de tudo é aquela parte que nós doamos
que ele não é devedor de ninguém. Então, vamos fazer a obra, vamos fazer visita, vamos levar a palavra do Senhor, vamos obedecer aquele versículo que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não importa, irmãos, se as pessoas se fazem seu inimigo. Jesus entrou em Samaria, um lugar qual ele era considerado inimigo. A própria mulher disse para ele: mas nós não nos falamos. Mas o Senhor Jesus, ele entrou em Samaria, ele pregou, ele ficou 2 dias naquela cidade. E logo adiante nós vamos poder perceber que a palavra diz assim: e ali, aonde as pessoas eram inimigas de Jesus, muitos se converteram através daquela palavra. Então, irmãos, é a palavra que converte, é a palavra que traz o arrependimento para o nosso coração, é a palavra que traz o arrependimento para o coração das pessoas. Tanto que a Bíblia diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, irmão, o quê? A palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus, que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém, Jesus.